que nós faremos estão a partir da página 156 do seu livro de matemática. Vamos resolver primeiro o exercício número 8 da página 156. O exercício número 8 diz o seguinte: utilizando as malhas quadriculadas a seguir, desenhe e determine o ponto Q de modo que o segmento que liga P a Q seja simétrico em relação ao eixo Y. Então, na letra A, nós temos o ponto 3 e 5. Nós temos que fazer o ponto Q simétrico ao ponto P em relação ao eixo Y. Então, vamos desenhar aqui o plano cartesiano. O eixo Y, que é o eixo das ordenadas, o eixo X, que é o eixo das abscissas. Olha, 3 e 5, eu tenho 3 para o X e 5 para o Y. Então, o ponto P está aqui. Para que ele seja simétrico em relação ao eixo Y, ele precisa, como se fosse uma folha, ser dobrado ao redor do eixo Y. Então, se eu tivesse uma folha dobrada, quando abrisse a folha, o simétrico em relação a esse seria nessa posição. Olha, correspondendo a estas coordenadas. Menos 1, menos 2, menos 3 para o X e 1, 2, 3, 4, 5 para o Y. Então, aqui está o ponto P, que é 3 e 5. E o Q, simétrico a P em relação ao eixo Y, estaria nas coordenadas menos 3 e 5. Vamos fazer a letra B? Na letra B, nós temos o ponto P nas coordenadas menos 3 e menos 5. Vamos desenhar então. Está aqui o meu eixo X, que é o eixo das abscissas, e está aqui o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. As coordenadas de P, menos 3 e 5. Menos 3 é para o X. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 5 para o Y, é para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. P está localizado nessa posição. O simétrico a ele seria aqui nessa posição. Vamos determinar as coordenadas? Olha, 1, 2, 3 para o X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para o Y. Então, aqui estaria Q com coordenadas 3 para o X, menos 5 para Y. Ele é o simétrico de P, que está na posição menos 3 e menos 5, em relação ao eixo Y. Aqui nós temos a resolução das alternativas A e B. Falta fazermos a alternativa C. Posso apagar para fazermos a letra C? A letra B não, tia, rapidinho. Tá bom. Eu vou apagar a letra A enquanto isso, então. Ô tia, eu não fiz essa linha porque eu coloquei só o ponto. Tudo bem. Tá bom. Vamos ver onde está o ponto P na letra C. Na letra C, o ponto P tem coordenadas menos 1 e 2. P, menos 1 e 2. Aí nós temos que desenhar o plano cartesiano. Está aqui o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é o eixo das abscissas. Vamos marcar o ponto P? Menos 1 para o X, está aqui à esquerda da origem. 2 do Y, está 2 acima da origem. Então, aqui seria o ponto P com coordenadas menos 1 e 2. Para fazer o simétrico dele em relação ao eixo Y, ele vem daqui para cá, olha. Quais serão as coordenadas? Olha, 1 à direita do X é um positivo, 2 para cima é 2 positivo no Y. Então, que é simétrico em relação ao eixo Y do ponto P, vai ser coordenadas 1 e 2. Tudo bem com o exercício 8? Posso apagar para fazermos o exercício 9? Então, vamos fazer o exercício 9 agora. Faremos o exercício 9
da página 156. Então, vamos lá. O que temos no exercício 9? Determine o ponto F, que é a translação do ponto E segundo as seguintes regras. Então, olha, na letra A, eu preciso marcar o ponto E que tem coordenadas 3 e 4, certo? Então, antes de ler para onde ele vai ser trasladado, nós iremos fazer o gráfico. Olha, está aqui o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e está aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas. Onde que está o ponto E? Nas coordenadas 3 e 4. 3 para o X, ó, 1, 2, 3. E 4 para o Y, 1, 2, 3, 4. Então, aqui é a posição do ponto E, com coordenadas 3 e 4, certo? Então, olha, nós temos que achar agora o ponto F, que é uma translação do ponto E. Como que eu vou transladar? Transladado 2 unidades para a direita, então, ó, 2 unidades para a direita e 3 para cima. 1, 2, 3, ele vai parar aqui. Vamos ver quais são as coordenadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o F tem coordenadas 5 para o X, 7 para o Y. Sobre a letra A do 9, tem alguma pergunta? Vamos fazer a letra B? Olhem só. Na letra B, o que temos? Na letra B, o ponto E tem coordenadas -1 e -3. Então, nós vamos agora desenhar esse ponto aqui. Este é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. E temos aqui o eixo das abscissas, que é o eixo X. Olhem só. -1 para o X está aqui, ó. -1. -3 para o Y está para baixo. -1, -2, -3. Então, bem aqui, eu tenho o ponto E com coordenadas -1 e -3. Agora, eu preciso fazer eu preciso transladar este ponto. Para onde? Ó, quem será o F? Transladado 4 unidades para a esquerda. Então, se ele está aqui, ele vai 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4. 4 para a esquerda. E depois, 4 para cima. 1, 2, 3, 4. Ele vai parar aqui. Quem são as coordenadas? Vamos ver? Ó, -1, -2, -3, -4, -5. E aqui vai ser um positivo. Então, o ponto F tem coordenadas -5 para o X e 1 para o Y. E está aí a resolução do exercício 9. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tia, aqui, se eu estiver olhando pra frente, é porque eu tô vendo a sua imagem no computador que fica maior. Sem E eu problema. tô usando a câmera do celular. Ótimo. Queridos, posso apagar para fazermos o 10? Então, vou apagar aqui e nós vamos fazer o exercício 10, que começa na página 156 e termina na página 157. Exercício 10. Olha, no exercício 10 fala assim: observe a seguinte função: entrada elevada ao quadrado igual a saída. Gente, o que é isso elevado ao quadrado? Quer dizer que vai ser um número elevado ao quadrado. Isso aqui significa potência, tá? Esse símbolo significa potência.
Então é o seguinte, eu tenho uma tabela, certo? Vou desenhar a tabela e vou explicar melhor para você. Deixa eu fazer a tabela aqui. Essa é a minha tabela. Aí falou o seguinte, olha, a função vai ser elevado ao quadrado. Aqui eu tenho x, que é a entrada, y é a saída. Aí me deu menos 2 e 4, me deu menos 1, 0, 1 e 2. Queridos, isso aqui, ó, quer dizer que x elevado ao quadrado é igual a y. Aí eu descubro a minha função, ó. A função vai ser o seguinte, x elevado ao quadrado, porque, ó, esse símbolo significa potência. Potência de 2, então é a entrada elevado ao quadrado, que é igual à saída. Isso aqui é a minha função, certo? Aqui já está pronto, não preciso fazer. Vamos fazer esse? Se o x for menos 1, a função é quem? X ao quadrado igual a y. Quem que é o x? É menos 1. Coloca entre parênteses, porque o menos está elevado ao quadrado. Igual a y. O que é um número ao quadrado? É ele vezes ele. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que é igual a y. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. Quanto que valeu y? 1. Daqui, queridos, vai surgir uma propriedade que nós aprenderemos no 8º ano, ó. Base negativa elevado a expoente par, resposta positiva, certo? Só estou comentando que vocês vão observar acontecer aqui neste caso, em outros casos também, como aconteceu aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Base negativa elevada a expoente par, resposta positiva. É só a título de curiosidade. E se o x valer 0? Vamos fazer? Farei aqui para vocês, ó. Cx igual a 0. Quem que é a função? A função é x ao quadrado igual a y. 0 elevado ao quadrado é igual a y, certo? O que é 0 ao quadrado? É 0 vezes 0. Quanto que é 0 vezes 0? 0. Então, se o x vale 0, o y também valerá 0. Aí nós já temos aqui 3 pares ordenados. Vamos achar mais 2? Agora, se o x valer 1, vamos fazer aqui? Cx igual a 1. Quem que é a função? A função é x ao quadrado igual a y. No lugar do x, agora eu escrevo 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado é igual a y. O que é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1, que é igual a y. 1 vezes 1, 1. Então, se o x vale 1, o y também valerá 1. Aí eu tenho aqui o par ordenado 1 e 1. E agora, se o x valer 2, vamos fazer aqui, ó. Cx igual a 2. Quem que é a minha função? A função é x ao quadrado igual a y. Onde tem x, o que eu vou escrever? 2. Então, fica 2 ao quadrado igual a y. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a y. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 é igual a y. Então, se o x vale 2, quanto que vale o y? 4. Aqui, queridos, eu achei 5 pares ordenados. E esta foi a resolução da letra A. Mas este exercício ainda tem a letra B. Olha o que está dizendo na letra B. Desenhe um plano cartesiano, assinale os pontos encontrados no item anterior e esboce o gráfico da função. Então, para isso, eu vou apagar estes meus cálculos para desenhar o gráfico, tá certo? O gráfico eu vou desenhar com estes pares ordenados que eu encontrei na minha tabela. Então, vamos lá. Olhem só. Eu vou desenhar aqui o plano cartesiano, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, vamos lá. Qual é o primeiro par ordenado que eu vou desenhar? Menos 2 para o X, 4 para o Y. Menos 1, menos 2 para o X. 4 para o Y é para cima. 1, 2, 3, 4.
Então, o primeiro pontinho é esse aqui, certo? Agora, olha o seguinte, menos 1 para o x, 1 para o y. Menos 1 para o x, 1 para o y. Este pontinho. Agora, 0, 0. Quem que é 0, 0? É a origem do plano cartesiano. Aqui, ó, bem no meio, na interseção das duas retas. 1 e 1. 1 para o x, 1 para o y. É este pontinho. E 2 e 4? 2 para o x, 4 para o y. Então, aqui. Agora, para desenhar o gráfico, como que eu faço? Primeiro marco os pontos, depois ligue os pontos. Olha o que aconteceu quando eu liguei os pontos. Deu uma curva. Quando eu tenho uma curva no gráfico, isso aqui é chamado de parábola. Ah, mas ontem a senhora fez um gráfico e deu uma reta. Qual que é a diferença? É o seguinte, a parábola nós vamos estudar no 9º ano. Aqui ela apareceu só para vocês conhecerem. Quem que era a minha função, gente? A função era x ao quadrado igual a y. Não era isso a função? Qual que é o expoente do y? Quando não tem expoente é 1. O expoente do x é 2. Quando eu tenho a função e o maior expoente é 2, o desenho vai ser uma curva, que é chamada de parábola. Isso é uma informação só a título de curiosidade. Por quê? Os próximos exercícios, a parábola não aparecerá mais, certo? Sempre os gráficos que nós desenharemos serão uma reta. A reta é o gráfico de uma função de primeiro grau, que é o assunto que nós aprenderemos aqui no 7º ano e nas nossas próximas aulas. Agora nós temos a letra C, né? Isso aqui foi a resposta da letra B. Na letra C, fala assim, o gráfico dessa função é uma reta? Não, não é uma reta, pois os pontos estão desalinhados. Forma uma parábola, ou seja, que é o desenho da função do segundo grau. Sobre o exercício 10, tem alguma pergunta? Se você quiser ver novamente a resolução desse exercício, você pode assistir esse vídeo que estamos gravando no meu canal, tá certo? Aprendendo com a Meire. Vou apagar agora e nós vamos fazer o exercício 11. Exercício 11 da página 157. Exercício 11, olha o que está dizendo. Assinale os seguintes pontos no plano cartesiano. Quem são os pontos? Eu tenho o ponto A com coordenadas 2 e 2. Temos o ponto B com coordenadas menos 5 e 1. Temos o ponto C com coordenadas menos 1 e 3. E temos o ponto D, cujas coordenadas são menos 4 e menos 2. Precisamos agora marcar estes pontos no plano cartesiano. Então, vamos desenhar o plano cartesiano. Está aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. E aqui o eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, vamos lá. Vamos marcar primeiro o ponto A. 2 para x, 2 para y. O 2 do x é à direita da origem, tá aqui. O 2 do y é acima da origem. Então, este é o ponto A. Vamos marcar o ponto B. Menos 5 para x, 1 para y. Menos 5 para x está à esquerda da origem. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O 1 do y está acima da origem, aqui. Então, neste pontinho, nós temos B. Ponto C. Menos 1 para o x, 3 para o y. Menos 1 para o x está à esquerda da origem. 3 para o y está abaixo da origem. Opa, é 3 positivo, então é acima. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos as coordenadas de C. E as coordenadas de D? Menos 4 para x, menos 2 para y.
Menos 4 do x está à esquerda de x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 2 para o y está abaixo, está aqui. Então, este ponto representa o ponto D. Sobre o exercício 11, há alguma dúvida? Vamos fazer o 12 então? O 12, nós temos que construir a tabela e desenhar o gráfico. Posso apagar o 11 para fazermos o 12? Então, vou apagar. Nós faremos agora o exercício 12 da página 157. Vou preparar o quadro para poder resolver com vocês. Exercício 12. Então, eu tenho uma tabela, vou desenhar essa tabela. Nós temos aqui como função da entrada para a saída, nós vamos diminuir 2, por isso está menos 2. Nós temos aqui a entrada x, a saída y. Aí o primeiro par ordenado já está pronto. Menos 1 para o x, menos 3 para o y. O próximo eu tenho 0 para o x, e os outros próximos eu tenho y valendo menos 1 e valendo 3. Agora, analisando a tabela, eu preciso determinar a função, certo? A função vai ser a entrada. Quem que é a entrada? É o x. Então, vai ser a entrada menos 2, que vai dar o valor de y. Essa é a função. Vamos ler agora o enunciado? Olha. Exercício 12 da página 157. A tabela a seguir foi elaborada com base na função menos 2. Considere as informações disponíveis e faça o que se pede. Letra A. Complete a tabela com os números corretos. Então, eu vou completar essa tabela com essas informações dadas. O primeiro par ordenado já está pronto, que é menos 1 e menos 3. O segundo par ordenado eu tenho que achar, olha. Eu tenho x valendo 0. Então, vamos fazer aqui, olha. Cx igual a 0. Quem que é a função? É a entrada menos 2 que vai dar a saída, ou seja, x menos 2 que é igual a y. Quem que é x? 0. 0 menos 2 igual a y. 0 menos 2 é menos 2. Quanto que deu y? Y igual a menos 2. Então, eu tenho o par ordenado 0 e menos 2. Agora, olha aqui, eu tenho y. Se y vale menos 1, vamos fazer aqui? Se y igual a menos 1. Quem que é a função? X menos 2 igual a y. Onde tem y, o que eu vou escrever? Menos 1. Então, vou trocar essa informação. X é menos 2 é igual a menos 1. Este menos 2 eu vou mudar de lado. Eu vou deixar o x sozinho. X é igual a menos 1. O menos 2 muda de lado, fica mais 2. X é igual a menos 1 mais 2 dá 1. Então, o x vale 1 se o y valer menos 1. E agora? Agora, eu tenho que achar quem é o x quando o y vale 3. Então, vamos fazer aqui, olha. Se o y valer 3, quem que é a função? A função é x menos 2 igual a y. Então, no lugar do y, agora eu escrevo 3. Então, vai ficar x menos 2 igual a 3. Deixa o x sozinho. X é igual a 3. O menos 2 vai mudar de lado. Se muda de lado, muda de sinal. Mais 2. X é igual a 3 mais 2, 5. Quem que é esse par ordenado? 5 para o x, 3 para o y. Essas são as respostas da letra A. Mas temos a letra B, que pede o seguinte, olha. Construa um plano cartesiano, marque os pontos encontrados no item anterior e trace o gráfico da função. Gente, olha só, quem que é a minha função? É x menos 2 igual a y. Quem que é o expoente do y? 1. Quem que é o expoente do x? 1. Se o maior expoente dessa função é 1 em suas variáveis, quer dizer que o desenho que nós encontraremos no gráfico será uma reta. Então, vamos comprovar isso desenhando? Está aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, e está aqui o eixo y, que é o eixo das ordenadas.
Quem que é o primeiro ponto? X valendo menos 1, y valendo menos 3. Menos 1 para o x está à esquerda, menos 3 para o y está para baixo. Então, é este pontinho aqui. Próximo par ordenado. 0 para o x, menos 2 para o y. 0 do x está aqui. Menos 2 para o y está aqui embaixo. Então, ficou em cima do eixo das ordenadas o meu pontinho. 1 para o x, menos 1 para o y. 1 para o x está aqui. E menos 1 do y está aqui embaixo. Então, este é o meu pontinho. E agora? Par ordenado 5 para o x, 3 para o y. 5 para o x está aqui à direita. 1, 2, 3, 4, 5. E 3 para o y está para cima. 1, 2, 3. Qual que é esse pontinho? É este aqui. O que nós vamos fazer agora? Ligar os pontos, olha. Qual desenho? Opa! Qual desenho que apareceu? Uma reta. Uma reta. Por que é uma reta? Porque a minha função era uma função de primeiro grau. E o desenho gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Sobre o exercício 12. Tem perguntas sobre o exercício 12? Sem perguntas? Posso apagar para fazermos o 13? Então, vou apagar aqui para a gente fazer o exercício 13 da página 157. Então, vamos ver o que está pedindo no exercício 13. Olha, no exercício 13 fala o seguinte: observe a figura. Observamos, nós temos aí um gráfico, certo? Agora, faça o que se pede e responda a questão. Letra A. Dê as coordenadas dos pontos A, B, C, D. Então, eu tenho que olhar no gráfico e ver onde está localizado os pontos A, B, C, D. Queridos, olha, o ponto A está na posição menos 4 para o x e menos 2 para y. Então, as coordenadas dele é menos 4 e menos 2. O ponto B, se você olhar no desenho do seu livro, o B tem x na posição menos 2 e y na posição menos 1. Por isso, o par ordenado é menos 2 e menos 1. Nas coordenadas de C, se você olhar o ponto C no desenho do seu livro, você tem o x na posição 2 e o y na posição 1. Por isso que as coordenadas são 2 e 1. E na letra D, o x está na posição 4 e y na posição 2, por isso as coordenadas são 4 e 2. Olhem só, o que eu preciso fazer agora na letra B? Que função apresenta esse gráfico? Olha só, o par ordenado sempre vem da seguinte forma, ó. Vou escrever aqui, ó. O par ordenado, que são as coordenadas, né? Eu tenho sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y. O x é a entrada, o y é a saída. Observem lá, de menos 4 para menos 2, reduziu quanto? A metade. De menos 2 para menos 1, reduziu a metade. De 2 para 1, reduziu a metade. E de 4 para 2, reduziu a metade. Qual é a operação que eu faço para achar a metade de algum valor? A metade é qual operação que nós fazemos? Se eu quero a metade de 12, como que você descobre? Divisão. Perfeito, queridos. Isso mesmo, eu divido. Por quanto? Por 2. A metade é sempre a divisão por 2. Então, a função desse exercício vai ser x dividido por 2, que é igual a y. Então, essa é a resposta. Ou você pode escrever em forma de fração. Ó, x sobre 2 é igual a y, tá? Tanto faz. Pode ser qualquer uma dessas respostas. Ou ainda pode fazer em forma de setas, ó. A entrada dividido por 2 vai resultar na minha saída. Então, tem 3 possibilidades de resposta. Sobre o exercício 13, tem alguma pergunta? Não? Então, vamos para a página 158, faremos agora o exercício 14.
Exercício 14. Olha o que está pedindo. Leia aí no seu livro, página 158, exercício 14. Um quadrado cujos lados medem 4 unidades está desenhado de modo que seu centro coincide com a origem de um plano cartesiano. Quais são as coordenadas de cada vértice? Para resolver esse exercício, que é muito interessante, você tem que desenhar o quadrado, que está no plano cartesiano. Então, faça o plano cartesiano, ó. Está aqui o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Está aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas. Prestem muita atenção. Ele disse que o centro do quadrado é a origem do plano cartesiano. Então, aqui vai ser o meio do quadrado. Só que esse quadrado, ele tem lados com medidas específicas. Ele tem 4 unidades. Então, é 4 unidades no seu lado à direita, é 4 unidades no seu lado à esquerda, 4 em cima, 4 embaixo. Então, olha, se eu andar 2 para a direita, 2 para a esquerda, eu tenho um lado medindo 4, certo? 2 para baixo, 2 acima do eixo X, 2 abaixo do eixo X, eu tenho um lado medindo 4. E a mesma coisa aqui, olha. Olha, então eu desenhei um quadrado com 4 unidades aqui, 4 unidades aqui, 4 unidades neste lado e 4 unidades deste lado, como pediu, certo? Agora eu preciso das coordenadas deste quadrado. Então, olha, menos 1, menos 2, certo? 1, 2. Para cima, tem 1 e 2. Para baixo, 1 e 2. Só que ele quer as coordenadas do quê? Dos vértices. Vamos marcar os vértices? Quem são os vértices? São os cantinhos. Então, é este ponto, este e este. Vamos ver quem são as coordenadas? Aqui. Está na posição menos 2 para o X e menos 2 para o Y. Certo? Vamos marcar este pontinho aqui. Ele está em menos 2 para o X e 2 para o Y. Este ponto, ó, 2 para o X, 2 para o Y. E esse aqui, 2 para o X e menos 2 para o Y. E está pronto o nosso exercício número 14. Certo, pessoal? Então tá bom. Vamos fazer o 15? Vou ler o 15 e depois eu apago o 14 para nós fazermos o 15. Página 158, exercício 15, pede o seguinte. Considerando a função entrada dividido por 5 igual a saída, copie os seguintes pontos, substituindo x e y pelo número correspondente. Então, vou apagar, arrumar o quadro para nós fazermos. Nestes exercícios, nós sempre vemos que o x é a entrada em uma coordenada e a saída é o y. Então, nós temos o seguinte, a entrada, que é o x, dividido por 5, vai me dar o valor de y. Aí eu tenho os seguintes pares ordenados. Na letra A, eu tenho 25 y. Na letra B, eu tenho menos 155y. Na letra C, nós temos x e menos 2. Na letra D, nós temos x e 14. E na letra E, nós temos menos 25y. Eu tenho que achar quem está faltando no par ordenado, certo? A função me deu uma dica muito importante. Me disse que a entrada dividida por 5 vai dar a saída. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse é o valor de x? Então, eu tenho que 25 dividido por 5 vai dar a saída. Quanto que é 25 dividido por 5? 5. Então, quem que é o par ordenado? O par ordenado será 25 para o x e 5 para o y. Letra B, a mesma coisa. Eu tenho x valendo menos 155. Para descobrir o y, eu divido por 5. Ó, regra de sinal. Menos dividido por mais, menos.
155 dividido por 5 vai dar 31. Então, quem que é a resposta? O x menos 55 e o y menos 31. Certo, gente? Vou fazer esse aqui embaixo, depois eu volto nesses dois aqui, tá? Olha só, a entrada é menos 25. Se a entrada é menos 25, para descobrir a saída, que é o y, eu divido por 5. Menos dividido por mais, menos 25 dividido por 5, 5. Então, para o ordenado será menos 25 para o x e menos 5 para o y. Agora, nas letras C e D, nós precisamos encontrar o valor de x. Nós vamos fazer o contrário. Se vamos fazer o contrário, precisamos fazer a função inversa. O inverso de dividir é multiplicar. Por isso, para descobrir o x, eu vou fazer menos 2 vezes 5. Menos vezes mais, menos 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu tenho x menos 10 e o y menos 2. Na letra D, eu vou mais uma vez fazer a operação inversa, porque eu quero achar o x. Eu tenho a saída, quero achar a entrada. Então, eu faço 14 vezes 5. 14 vezes 5 vai dar 70. Então, nós temos que a entrada é o 70, que corresponde a x, e o 14 é a saída, que corresponde ao y. E aqui nós temos a